Na Globo News ela range os dentes. O pedágio do Trump causa choromela. Mas quem ela xinga? O Eduardo. A culpa não é do Lula, jura Daniela. O dólar subindo, o agro em desespero. Eduardo vai pagar! Ela grita na janela. Ela fala com ar de justiceiro. Como tá brava a Daniela. A tarifa veio como bomba, o Brasil virando Venezuela. Mas a moça ainda crê no papai Lula, como é fiel a Daniela. Trump diz que há perseguição declarada, e a perseguidora logo se revela. Prenda o Eduardo, berra histérica, a menina Daniela. Uma vez uma esquerda em frangalhos. Tudo ia bem no reino do Lula Leléu, até que o ogro laranja do norte acordou de mau humor e pá! Tarifa de 50% no cangote do Brasil. Metade da esquerda chorou, a outra metade teve uma síncope e o William Bonner quase que apresentou o Jornal Nacional em preto e branco. Mas vamos por partes, como diria Elise Matsunaga. Você sabe que o país está no caminho certo quando William Bonner entra no modo Rei Theoden, após a chegada de Saruman Trump. Um tempo de trevas cai sobre a terra. A tarifa chegou. O presidente americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. Ao vivo de Washington, a Raquel Krahenbuhl traz todos os detalhes. Raquel, boa noite. Ataque! Tudo para esses mequetrefes é ataque! Por motivos ideológicos. Então as ações do semideus careca são ideológicas também, Bonner? Mas o velório na Globo tá lindo. Repara como a preocupação do âncora é que o Trump tornou pública a carta pro Lula. Os caras tão desesperados, mano. Bonner tá com os olhinhos miúdos, aquela voz com um talo na garganta. Bonner, segura esse choro, meu querido. Fase sombria. Fase sombria foi Lula bancando o diplomata bolivariano no BRICS e fazendo cosplay de Xi Jinping. Esse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha o que está nos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Lembra quando o Nove Dedos disse que Trump era uma ameaça à paz mundial? Que os americanos eram imperialistas, malvadões, racistas, fascistas e não sei mais o quê? Agora toma a reciprocidade, com juros, correção monetária e um carimbo escrito Magnitsky. Não adianta inventar narrativas. Não cola, o povo já entendeu. A conta do tarifaço é do STF e do Lula, que provocou de novo o Laranjão com o convescote do BRICS.
Até a correspondente internacional teve que admitir. E eu apurei aqui, né, no governo americano que até domingo o Brasil não estava na mira de Trump. Os brasileiros também falam a mesma coisa, que o Brasil não era visto como um problema. Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Trump, então, ameaçou tarifas aos países do bloco e a aliados. Lula respondeu e horas depois, Trump passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário do presidente brasileiro. Já na Globo News, o ex-diretor do Banco Central deu o melhor soco na boca da realidade da semana. Disse que se o Brasil tentar retaliar os Estados Unidos, vai parecer um mico brigando com um gorila de 500 quilos. O senhor negociaria muito isso agora, ou seja, partiria para a diplomacia total, ou iria nessa linha da reciprocidade? Ah, vocês estão me taxando, eu vou devolver na mesma moeda, vou dar um tapa na cara de vocês. Bom, é aquela história, você está disposto a comprar uma briga com um gorila de 500 quilos, né? Porque é um mico brigando com um gorila de 500 quilos, é uma economia muito maior do que a nossa. O Brasil já tem muita tarifa, né? A gente tem uma tarifa relativamente alta, a gente já tem proteção não tarifária que é muito elevada. Pode tentar seguir por esse caminho. E eu desconfio que, de novo, do ponto de vista político, é mais interessante comprar uma briga com os Estados Unidos agora para fortalecer a ideia de que você está sendo perseguido e que, de alguma maneira, qualquer prejuízo econômico que isso venha a causar não é responsabilidade sua, responsável do grande irmão do Norte, e aí você consegue arrumar alguém como colocar a culpa. E colocar a culpa nos outros é praticamente uma especialidade não só do presidente Lula, mas boa parte do círculo de ministros, né, que existe hoje. Então, eu desconfio que a melhor saída seria, obviamente, tentar negociar. Na prática, eu desconfio que o que vai acontecer é que a gente vai responder na mesma moeda, vai ter um prejuízo econômico, mas a preocupação maior não é com o prejuízo econômico, é com a possibilidade de conseguir pregar a culpa em alguém. Ou seja, Lula é o mico e o Trump é o gorila. Se fosse no planeta dos macacos, Lula seria aquele figurante que toma tiro no primeiro ato. Mano, até na Globo News o 9 Dedos está sendo esculachado. Mas como assim a mídia está desesperada? Eles estavam tão confiantes que o descondenado era o maior presidente do mundo. Agora que a água bateu no pescoço, tá assustando os ratos militantes e eles viram que o Trump não tá pra brincadeira. Com os 50% de tarifa, nem a Miriam Leitão conseguiu dizer: Entenda como isso é bom. Uma medida ruim politicamente e péssima do ponto de vista econômico. A câmera corta para o inimigo do pente Guga Chucro, Chakra, visivelmente abalado, lendo o post de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo como quem lê a carta da ex pedindo divórcio por WhatsApp. A nota do deputado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo. Então eu vou ler aqui para você, nota conjunta à imprensa. A carta do presidente Donald Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca e reflete aquilo que nós, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Eles prosseguem. Há décadas o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos, respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, à liberdade de expressão de imprensa e à realização de eleições transparentes com ampla participação da oposição. Aí o deputado Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo continuam. Nos últimos meses, temos mantido diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio, risos, ironias e, mais grave, a escolha de dobrar a aposta.
Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção da inocência na forma de farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Em relação às restrições de vistos para violadores da liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil, um ataque direto à liberdade de expressão. Enquanto isso, Lula aprofundou-se numa sequência de desastres diplomáticos anti-americanos, com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã, ignorando os alertas da administração Trump. Ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Bolsonaro. Desde o início, a decisão do presidente Trump é clara: relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que, muito possivelmente, ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão enfim. Mas eles prosseguem, por isso, a partir de 1º de janeiro, as empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. E daí eles falam que cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma ampla anistia geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão. E daí assinam Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. Trali. O medo do Guga é tanto que ele até passou a pentear os cabelos. Paulo Figueiredo, chamado de jornalista, hein? Será que esqueceram o blogueiro? Também notei que o deboche não foi trabalhar na Globo News hoje. Interessante. Essa nota do Eduardo e do Paulo me representa. Parabéns a ambos. Vamos rumo à Lei Magnitsky. Thank you, President Trump. E Guga ali, tremendo a sobrancelha, implorando por um Rivotril intravenoso. Aliás, por falar em Eduardo Bolsonaro, o deputado que era ridicularizado como bananinha, agora é o cara mais temido da esplanada e o mais odiado do Jardim Botânico. Os jornalistas diziam que ele era inofensivo, e agora ele é tipo John Wick com uma caneta e um perfil no X. Só que, em vez de matar mafiosos, ele convoca milhões com uma hashtag. Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à Lei Magnitsky. Thank you, President Trump. Make Brazil free again. We want Magnitsky. E quem está dolorida com o 03 é a jornalista e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Conversei com integrantes do Supremo. Juridicamente, o Eduardo Bolsonaro conseguiu agravar a própria situação, porque ele já é alvo de um inquérito sobre obstrução de justiça, por ficar dizendo nas redes sociais que estava trabalhando ativamente para obter sanções contra o relator do caso do pai dele. Ou seja, para constranger o juiz, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele faz isso, e isso tem um resultado prático, que ele próprio, já a gente vai mostrar para você, chama para si esse resultado, agrava-se a percepção de quê? De que houve uma ação para embaralhar o processo, e essa ação está descrita na carta do próprio Donald Trump. Ele diz que é para parar agora o julgamento. Ele diz isso. Então, ele próprio atesta que ele quer obstruir o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Quando o Eduardo depois se pronuncia e dá a entender que sim, isso é fruto do trabalho dele, ele, por óbvio, agrava a própria situação. Daniela, e o Bolsonaro? Gente, o presidente nunca puxou para si
a articulação de algo diretamente entre ele e Trump nesse sentido. Mas ele chegou a dar declarações, sim, de que buscava ou ansiava por uma posição do presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro, neste momento, está sob monitoramento. A situação dele está sendo avaliada com calma. Também está todo mundo com o fígado no gelo. O ministro Alexandre de Moraes, ontem acionado pelos colegas, eu conversei com alguns ministros que falaram com ele, pediu calma para ignorar solenemente. Foi exatamente o que Barroso comunicou a Lula quando telefonou para o presidente. Mas a situação está sendo avaliada, porque, por óbvio, as palavras ditas, de novo, de público, provas lançadas contra si mesmo, de Eduardo Bolsonaro, por óbvio, nesse momento também tem implicações sobre a situação jurídica dele, de frente, e a do pai. Estão desesperados para criar narrativas. Já ativaram o protocolo Daniela Lima. Parabéns, Eduardo. Ué, vocês não diziam que a única coisa que ele poderia fazer nos Estados Unidos era hambúrguer? Agora a chapa esquentou. Engraçado que a Mortadela diz que foi conversar com o Supremo, mas não cobrou o Lula. Até hoje, o Nove Dedos não teve nenhum encontro com o presidente da maior democracia do mundo. Por quê? Por que a imprensa não cobra o Lula por nunca ter se sentado para negociar com o Trump? A Mortadela Lima tem sérios problemas cognitivos. Basicamente, ela repete qualquer coisa que colocam na frente dela, sem nem ao menos pensar na merda que ela tá falando. Isso que essa radical militante fala é só bravata. Acha mesmo que o Lula vai conseguir bater de frente com o Trump? Nem a China conseguiu. Lula e Chanderleia estão muito ferrados. Vocês não entenderam nada ainda, né, Globo News? Essa palhaçada jurídica vai acabar. Mas, por enquanto, isso mesmo. Aumentem a perseguição. Vai dar muito certo. Continuem dando uma de desentendidos quando tentarem recuar. Vai ser tarde demais. Denunciar a ditadura foi o único crime que o deputado cometeu. Enquanto Lula tentava fazer TikTok com Janja na cúpula dos BRICS, achando que era um novo Mandela, Trump ligava o fogão e colocava o feijão brasileiro na panela de pressão. E no Brasil, a esquerda começou a substituir a palavra democracia por soberania. Nova buzzword. Prepare-se para ver soberania, até em papel higiênico perfumado. E não para por aí. A bola de neve chegou até a Procuradoria-Geral da República. O senador americano Shane David Jett, aquele que parece ter saído de um comercial de shampoo da Fox News, mandou uma cartinha para o Procurador-Geral do Brasil e sósia do Cocada, Paulo Gonet, perguntando: "E aí, chefia, já estão investigando os abusos do Xandão ou vai precisar de ajuda internacional?" Gonet piscou 3 vezes, traduzindo do Morse: pânico! O documento foi mandado ao PGR em fevereiro e voltou a ganhar relevância essa semana após o Laranjão elevar o tom contra o judiciário bananil e anunciar uma ofensiva comercial ao Brasil. Como já se falava, Gonet e delegados da Polícia Federal também entraram na mira de sanções dos Estados Unidos sob o argumento de que dariam sustentação a ações ilegais de Chandesir. Inicialmente, a Casa Branca planejava sancionar apenas o cabeça de manequim, de modo a analisar quais autoridades continuariam apoiando o ministro. Após o novo movimento de Trump de iniciar um tarifaço, auxiliares do presidente norte-americano dizem não se surpreender caso o escopo das sanções seja ampliado já em um primeiro momento. Chega a ser engraçado. O ímpeto do presidente dos Estados Unidos está ficando até maior do que o plano traçado por Eduardo Bolsonaro, que pretendia isolar somente o ministro Chandler Clayson. Aos Estados Unidos. Agora a pergunta que eu faço, prezado Alexandre de Moraes, me endereçando a você, ministro Alexandre de Moraes, aqui Eduardo Bolsonaro. Por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo, que você fez com o Alan dos Santos, que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news, já que a sua porta-voz extraoficial, lá daquele grande canal de comunicação, está dizendo que o Trump se embasou em fatos falsos para embasar a carta dele de ontem?
E por que então você não condena ele à revelia e coloca ele na lista da Interpol, tal qual você quis fazer com o jornalista Paulo Figueiredo? Porque se você é uma pessoa corajosa, Alexandre de Moraes, certamente você não vai ter medo do presidente Trump e vai tratar ele da mesma maneira que você tem tratado nós, brasileiros, que não temos a quem recorrer. Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a Lei Magnitsky e do jeito que o Trump é, não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. 18h30. Estão de olho em Lula posando de líder do BRICS na ausência de Putin e Xi Jinping, como um caseiro nadando na piscina e fazendo churrasco quando os donos da chácara não estão. O Brasil virando narco-estado e ignorando pedidos dos Estados Unidos sobre PCC e CV. E o STF censurando tudo que se move. E claro, Trump tem trauma de perseguição política. Ele já viveu isso lá. Agora vê o mesmo acontecendo aqui, para cima de seu amigo Bolsonaro, e está disposto a impedir que o remake brasileiro da Venezuela vá para frente. O mais engraçado é que China pulou do barco, Rússia também pulou do barco. Nenhum dos dois quer irritar os Estados Unidos. Rússia diz que BRICS não é anti-americano. Vai sobrar pro painho tocar o BRICS sozinho com a Glaze. Viramos a infantaria do BRICS, só tomando soco na cara enquanto China e Rússia ficam protegidos na retaguarda. Só vão dar as caras na hora de pegar os seus pedaços do Brasil num belo acordo com os Estados Unidos. Só o cachaça não percebeu, o ego é tão grande que ele fez merda. Lula caiu no conto do vigário. Tem de ler bastante sobre geopolítica e ler não está nos planos do Gambá do Guarujá. A soberania que Lula e Xandão defendem é soberania made in China. Não é do povo, é do partido. E se depender de Trump, esse teatrinho autoritário de toga e vinho chileno vai ser encerrado com uma bela vaia internacional e uma placa de fechado para reforma. A esquerda diz que o Brasil está sofrendo interferência estrangeira. Mas quem nos salvou da tirania até agora? Foram os gringos. Enquanto isso, a Globo chora, Bonner soluça, Guga engasga, Mortadela grita e o povo coloca na tela do celular: Thank you, President Trump. Make Brazil free again. Quero censura! Censura! O Bozo tá voltando! Vai dar ruim pra gente! Petista! Censura! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.